Olá, meus queridos irmãos da Congregação da Nova Cidade. Nós estamos aqui para continuar o estudo que nós estamos tendo, todas as quartas-feiras, a respeito do Pai Nosso. E nós dividimos, o estudo sobre a frase Pai Nosso, o conceito que os discípulos tinham no momento em que o Senhor Jesus disse essa palavra no Sermão do Monte. E a distância entre Jesus falar esta palavra, os discípulos ouvirem, e Mateus escrever o seu evangelho. Nós temos aí aproximadamente quase que 40 anos de distância entre os que primeiro ouviram e os que leram, a carta. O evangelho era uma carta, a carta de Mateus, ou o Evangelho de Mateus. Nós sabemos que eram dois entendimentos. O primeiro, os discípulos, quando ouviram no Sermão do Monte, Jesus dizendo, vós direis assim, Pai Nosso, o que os discípulos entendiam pela palavra Pai? Nós, no último estudo que fizemos de forma presencial, nós estudamos o conceito da palavra Pai com relação a Deus no Antigo Testamento. E vimos que aparecem apenas 14 vezes essa expressão Pai com relação ao relacionamento de Deus com o povo. E fica lá, começa em Êxodo capítulo 4, a primeira vez que ele fala, que ele fala que é o Pai libertador, ele vai libertar o seu filho Israel do Egito. Depois nós vemos no livro de Deuteronômio, vimos no livro dos Salmos, vimos no livro de Isaías, Jeremias e Malaquias a expressão pai com relação ao pai de uma nação, o pai de Israel, o pai dos descendentes de Abraão, como Deus sendo o pai de um país todo, de um povo todo. Então, quando os discípulos ouvem isto pela primeira vez, eles estão entendendo que eles vão orar ao pai da nação, ao pai daquele povo que está sofrendo daquela forma. Então, nós temos esse primeiro entendimento. Mas o Senhor Jesus já vem dizendo aos discípulos, preparando os discípulos, deste relacionamento com o Pai, no texto de Mateus capítulo 6, antes da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus já vem e fala assim, capítulo 6, versículo 6, versículo 1 já, ele fala disso, guardai-vos de exercer a vossa própria justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não teríeis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Já dando uma outra conotação. Ele está falando, vocês, o Pai de vocês, já não é apenas o Pai de uma nação toda, o Pai libertador de uma nação, mas agora ele vem traçando um novo relacionamento, um relacionamento muito mais íntimo, com os seus discípulos a partir da pregação. Mas uma coisa era o que Jesus estava começando a implantar no coração dos discípulos, o desenvolvimento desta nova noção através dos escritos do Novo Testamento e o que os ouvidos, e o entendimento dos discípulos tinham naquela época. Aí Jesus vai, ainda no capítulo 6, e vai lá no momento entra no teu quarto, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Veja que agora ele já disse, peraí, não é apenas o Pai da nação, mas ele vai ouvir vocês como um Pai pessoal. O Senhor Jesus começa a dizer que Deus tem um relacionamento pessoal e individualizado. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai, ou seja, Deus estará dentro do quarto com você. Como se Deus deixasse, imaginando, como se Deus deixasse de ouvir todo o resto para ouvir especificamente aquele filho
que está amargurado, aquele filho que está desesperado. Então entra no quarto, fecha a tua porta, né? E lá fale com teu pai que está em secreto. Ou seja, como se ele deixasse de ouvir todos os rogos, todos os pedidos para ouvir apenas o nosso. Então já começa a dizer que o pai é individualizado, o pai atende de forma pessoal aos seus filhos. Então é isso como os discípulos começaram, através do ensino do Senhor Jesus, a entender, ter um novo entendimento do Pai. Bem, nós sabemos que entre Jesus falar e Mateus escrever, mais ou menos 40 anos se passaram, né? 37 anos. Se realmente Jesus morreu no ano 33, e Mateus escreveu no ano 70. Mas nós sabemos que o escrito de Mateus foi após, né, a invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Então, o seu público-alvo é o povo judeu que estava já sem o templo, não tinha mais uma referência de adoração. E os judeus convertidos, né? Fortalecer os judeus convertidos e evangelizar os judeus que estavam agora desesperados. Não temos mais templo, onde é que vamos sacrificar para pedir perdão a Deus? Então ele ensina, através do seu evangelho, este grupo de judeus não convertidos e fortalece o grupo de judeus já convertidos. Esses judeus já convertidos tinham já os escritos do apóstolo Paulo. Então, se Paulo morreu, né, foi morto, melhor, no ano 63, 64, ainda existem algumas dúvidas com relação à data, seus escritos já estavam circulando. Então, nos escritos de Paulo, ele coloca em todos os seus escritos a personalidade de Deus como Pai, já como o Senhor Jesus começou a ensinar aqui. Deus tem um relacionamento mais próximo. Relacionamento mais próximo. Não é apenas Deus de uma nação escolhida, geneticamente vinda de Abraão, mas de uma nação maior, composta pelos gentios, e também um Deus pessoal. Nós vemos isso em todo o início de cartas do apóstolo Paulo. Eu convido os irmãos para caminharem comigo aqui, né, no Novo Testamento. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 7. Olha só como Paulo fala da paternidade de Deus com os leitores da carta. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, amados não apenas é um Deus libertador, mas vocês são amados, são chamados para serem santos, tá? Esse é o nosso Pai. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Primeira carta aos Coríntios 1, 3. Graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, igualzinho. Graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Já um Deus. Aos coríntios, eles não são nação judaica. Aos romanos, eles não são da nação judaica. Então, não é um pai específico de uma nação só. É o pai do gênero humano. Agora, gênero humano salvo, né? Pai dos romanos, dos gentios em Roma, dos gentios em Corinto. Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, ou às igrejas da Galácia, né? A primeira carta, inclusive, a ser escrita do Novo Testamento é Gálatas e primeira carta aos Tessalonicenses. Então ele diz assim, já aos Galácios, né? Os Gálatas, lá da região da Galácia, Galácia do Norte e Galácia do Sul, eram duas regiões bem no centro do que hoje nós chamamos Turquia, toda aquela região do centro do mapa. Então diz, capítulo 1, versículo 3. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Primeira carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, Paulo preso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Eu sou judeu, vocês são gentios. Nosso Pai, Pai, né? Agora de uma igreja maior, de um povo maior. Filipenses 1, versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Olha, agora ele já, aos irmãos de Colossos, ele acrescenta alguma coisa nova. Aos santos, igual Romanos, e fiéis irmãos em Cristo, tá? Vocês são de Colossos, vocês são gentios, eu sou judeu, mas Deus é o nosso Pai. Primeira carta aos Tessalonicenses, né, conforme nós vemos, é a primeira, junto com Gálatas, é a primeira escrita do Novo Testamento. Então diz lá, primeira carta aos Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Segunda carta aos Tessalonicenses 1, versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai, Deus nosso Pai, de Deus Pai, agora sim, ele é o Pai realmente, né? E do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, agora um relacionamento entre o pastor e a sua ovelha, ou seu filho espiritual. Então, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E a Filemon, a última carta de Paulo, né? Encontramos ali Filemon, versículo 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo já dá a entender para os seus leitores e aqueles que forem ler, aqueles que iriam ler depois o Evangelho de Mateus a partir do ano 70, a visão de que Deus não era apenas o pai de uma nação chamada Israel, ou Judá, né? Nação dos judeus, mas era pai também dos gentios, daqueles a quem ele transformou em filhos. Que, aliás, lá no ano 92 a 94, João trata desse assunto, né? E ele escreve no Evangelho, maravilhoso texto, né? De João 3,16, quando ele já fala desta paternidade do nosso amado Deus, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, cadê a palavra Pai? Deus amou o mundo de tal maneira, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando no capítulo 1, versículo 12, versículos 12 e 13, nós lemos assim, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem
perdão, aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja feito filho, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então mostra já a ligação, olha, aquele Jesus que se fez carne e habitou entre nós é o Deus Pai que nos faz filho dele. É isto que Deus está querendo mostrar através de João, né? Então nós vemos um ato intenso de amor por pessoas que se encontram em estado de pecado e miséria. Deus não é apenas o libertador de Israel que manda pragas sobre o Egito, mas Deus é o libertador individual das pessoas e que ele liberta não enviando pragas, mas enviando-se como filho no intenso amor pelos seus filhos que estão em estado de pecado e estado de miséria. É assim que Deus mostra esta filiação para nós. Então, tudo isso está na cabeça daqueles que vão ler o Evangelho de Mateus. Mais coisas que nós agora entendemos, que temos o Novo Testamento todo, o que significa Pai Nosso. Pai Nosso. Como é esse Pai? Nós vimos através de João que é um Pai amoroso. Amoroso ao extremo, ao ponto de se dar por nós. Não é? Para nos fazer filhos dele, nos adotar. Mas através do Novo Testamento, agora a nossa compreensão da expressão Pai Nosso mostram pelo menos 5 atributos de Deus que temos que ter na nossa mente. Como é esse Pai? Ele é um Pai amoroso, misericordioso só? Não. Ele é o Pai de uma nação só? Não. Ele é Pai dos gentios também? Sim, mas não é só isso. João, Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 1 e depois 4 e 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ele é um Deus que, através da morte de Jesus, deve ser glorificado. Ele é um Pai glorioso, que em Cristo o glorifica indo para a cruz. Cristo glorifica indo para a cruz. Agora, na continuação, no capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei aqui na terra. Tudo que Jesus fez rendeu glórias a Deus. Eu te glorifiquei na terra, consumando, terminando a obra que me confiaste a fazer. E olha que Jesus ainda estava junto com os discípulos. Depois é que ele sai, né, da sala onde ele instituiu a ceia, vai para o jardim orar, fica solitário, os discípulos estão longe, é vendido, é traído, depois ele é abandonado, é mal julgado, vai para a cruz. Então, antes de tudo isso, Jesus já diz: eu te glorifiquei na terra consumando a obra, ou seja, para mim a obra já está consumada, de tão glorioso que o Senhor é. Consumar a obra, ou seja, morrer por eles, é a maneira de mostrar o teu brilho a eles. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora Jesus fala da sua divindade gloriosa. Eu estava aí junto contigo na glória eterna celestial. Vim aqui na terra, glorifiquei a ti como Pai e agora me recebe. Agora mostra para eles que eu tenho essa glória, que eu sou Deus. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava falando sobre isso. Sobre Pai glorioso, não apenas João, no capítulo 17, fala sobre isso. Mas se os irmãos quiserem procurar, em Efésios capítulo 1, versículo 17, também fala disso. Salmo 19, 1. Tá? Salmo 111, 3. Isaías 43, 7. Tá? Mas eu separei alguns só para nós termos uma compreensão. Ainda em João 17, versículo 11, ele mostra que o Pai, além de ser glorioso, né,
aquele brilho salvador, ele é santo. Na mesma oração, ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Pai Santo, a santidade do nosso Deus. Ah, mas Deus vai matar Jesus. Jesus é inocente. Como ele pode ser santo matando Jesus inocente? A santidade de Deus faz com que Jesus diga o seguinte: eu vou cumprir a minha missão e o Senhor não deixará de ser santo. Eu vou pagar por eles, é um ato voluntário do Senhor Jesus, mas é um ato, digamos assim, até espantoso, né? Que Deus então aceite que outro pague pelo pecado do homem. Então Deus fez o quê? Deus desviou do homem colocando em outro. Isso é santidade? Sim. E não podemos nos esquecer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A santidade, Pai Santo, Deus é tão santo que em Cristo Jesus ele vai para a cruz em nosso lugar. A santidade, como ele é diferente. Ele não é igual a Zeus, é igual a Apolo, ele não é igual a Hera, ele não é igual a Afrodite, ele não é igual aos deuses que os gregos e romanos tinham, que mandavam raios dos céus e destruíam, eram deuses rancorosos. Não, ele é o próprio Deus que vai para a cruz por nós. Então ele é santo, ele é diferente. Outro texto, ainda em João 17, agora o versículo 25. João 17, versículo 25. Um outro atributo de Deus que Jesus está falando nesta oração sacerdotal. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Pai justo. A justiça de Deus se manifesta no fato de Deus cobrar a minha dívida naquele único que poderia pagar. Porque se eu morresse pelos meus pecados, eu morreria e iria para o inferno. E como é que eu ia viver o perdão? Não é? Se o perdão significava sem derramamento de sangue, não há remissão, perdão de pecados, se eu morresse e fosse para o inferno para pagar pelos meus pecados, como é que eu ia viver depois a liberdade? Deus ia me tirar do inferno? Não, eu merecia o inferno pelos meus pecados. Então, a justiça de Deus se manifesta em Deus cobrar naquele único que poderia pagar, Ele mesmo. Né? Tanto é que em Romanos 3, 25 fala isso, que Deus propôs no seu sangue a propiciação pelos nossos pecados. Para manifestar a sua justiça, Deus foi tolerante na substituição, Jesus em nosso lugar, e tornar os nossos pecados anteriormente cometidos impunes. Né? Romanos 3, 25, dê uma olhada lá. Temos mais dois. Né? Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8 e depois o 11. O outro atributo. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Onisciência. Onisciência. Ele vê em secreto, ele é onisciente. Ele vê, ele lê, ele sabe o que eu penso. Fala em secreto com o teu pai, né? O teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto. Ele é o único que esquadrinha os nossos pensamentos. Tá? E versículo 11 ainda de Mateus capítulo 6. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não é apenas o Pai libertador de Israel, que arrancou Israel por causa de pragas que ele pôs sobre os egípcios.
Ele é um Pai que vai para o céu, ele é glória, ele é glorioso, ele é santo, ele é justo, ele é onisciente, ele é o Deus da providência, ele cuida dos nossos detalhes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele providencia, não só como providenciou o maná no deserto, a água saindo da rocha, a água amarga, que quando jogaram uma palmeira ela ficou doce. Né? Não apenas isso, mas cada dia ele dá o pão, ele alimenta o meu corpo. Versículo 10 de Mateus 6. Venha o teu reino, o teu domínio, a tua soberania. Não venha assim como se fosse um pedaço de céu aqui na terra, mas a tua soberania. Que o Senhor seja soberano sobre mim, o teu reinado sobre mim. Venha o teu reino. Senhor, eu quero ser súdito. O que eu estou pedindo aqui é: eu quero ser súdito, eu quero ser um servo. Né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O Senhor é todo-poderoso, assim na terra como nos céus. Do mesmo jeito que os anjos te servem nos céus com toda alegria, eu quero te servir aqui na terra também. Então o Senhor é o todo-poderoso. E o versículo 13, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor tem poder para isso. É o Senhor que nos livra das tentações, é o Senhor que nos ampara quando nós caímos, estamos para cair, ou até mesmo quando caímos, o Senhor nos levanta. O Senhor é o único que tem poder de nos levantar. E se Deus não nos desse arrependimento pelos nossos pecados, nós jamais nos levantaríamos dos nossos pecados. Então, quando Deus manifesta o seu poder para nos tirar do pecado, uma das armas, um dos instrumentos é o arrependimento. Ele está, quando Deus se inclina para nós e nos tira do poço de perdição, ou quando Jesus estendeu a mão para Pedro quando ele afundava. Então, esse inclinar-se é o arrependimento. Né? Esse instrumento de sentirmos Deus nos levantando do poço de perdição, do buraco que caímos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, aquela doxologia final, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus queridos, o que nós estudaríamos de forma presencial hoje seria isso, a paternidade de Deus, né, a partir do Novo Testamento. Resumindo, quando Jesus fala no tempo da história em que Jesus fala, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Os discípulos entenderam, né? Pai conforme o entendimento do Antigo Testamento. É o Deus que livra Israel e que adotou Israel como seu povo. É o Deus libertador da nação Israel. E Jesus começa a colocar um conceito mais íntimo de Deus. Não, ele é um Deus pessoal. Ele ouve em secreto, ele está junto de você. Tá? Ele é um Deus que intensamente ama o pecador, o seu filho pecador, o seu filho na miséria, que ele se faz filho. É o pai que se faz filho para tirar os filhos ingratos das garras do diabo e levá-los, né, para o céu. E além disso, ainda adota esse filho que já é dele, né, para nos ensinar. É um processo de santificação. Ele é um pai glorioso, ele é um pai santo, um pai justo, ele é um pai onisciente, sabe o que eu penso? É um pai providente, ele providencia tudo que eu necessito, porque ele conhece o meu pensamento, e ele é um pai todo-poderoso, ele pode todas as coisas. Queridos, eu espero que tenha sido claro o nosso ensino de hoje, e rogo a Deus que os irmãos possam ter a liberdade, se caso tiverem perguntas, fazer perguntas para mim. Né? Envie a pergunta no WhatsApp, né? Ou então por e-mail, né? E os irmãos poderão ser respondidos. Né? O e-mail está lá no boletim que eu mandei domingo, né? Para todos os queridos irmãos. Então, Deus os abençoe, Deus os guarde, o Pai nosso que está nos céus está cuidando de nós e devemos então, né, em contrapartida, já que Ele é tão bonzinho assim conosco, vivermos de forma digna de filhos de Deus, né? Sermos imitadores do Pai como Ele assim deseja, sendo santos. Vamos orar.
Agradecemos, ó Deus, pela atenção dos teus filhos do estudo de hoje. Agradecemos também, Senhor, a tecnologia que o Senhor permite que exista. Agradecemos, ó Deus, porque de forma presencial os teus filhos foram assistidos nesse momento em que eu não posso ir de forma presencial na igreja, que os teus filhos estão sendo atendidos pelos nossos irmãos líderes da igreja, como o diácono Eduardo, que fez o trabalho de hoje na nova cidade. Agradecemos pela vida dele, pela vida de cada irmão precioso da nova cidade e que logo a congregação possa ser organizada como uma igreja. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço a todos, tenham todos uma ótima noite de descanso.